A gente volta então hoje a retomar a nossa conversa sobre os estudos sobre o existencialismo do Peirson, né? Do Luigi Peirson, né? Que a gente fez a última conversa falando sobre aquela obra, né? Que são essa obra que eu fechei a tradução, chamada Estudos sobre o Existencialismo do Luigi Peirson. E hoje a gente vai fazer a parte 2, né? A ideia vai ser fazer essa apresentação num formato que fique assim, como um curso em algumas partes. Então, na última conversa, a gente falou um pouco, né? E tratou um pouco do tema do existencialismo num caráter mais geral. E hoje a ideia vai ser falar um pouquinho sobre a segunda parte desse livro, né? Porque na segunda parte desse livro o autor tenta falar um pouco sobre o que ele chama de existencialismo alemão, né? O existencialismo germânico. E aí ele vai fazer um capítulo onde ele fala sobre a dissolução do hegelianismo, um capítulo onde ele fala sobre Soren Kierkegaard e o hegelianismo, né? Kierkegaard como um importante autor de influência do chamado existencialismo, e há ainda capítulos grandes, né? Dois capítulos grandes sobre o teólogo Karl Barth e um capítulo também grande sobre Martin Heidegger e sobre Karl Jaspers. Então, para a gente fazer uma coisa mais didática e ficar talvez um pouco melhor, hoje eu vou me ater a falar dos dois primeiros capítulos, ou seja, do capítulo que ele fala da dissolução do hegelianismo, por que, que o existencialismo deve ser entendido na esteira da dissolução do hegelianismo, e um pouco sobre o que ele chamou aqui dessa relação entre Soren Kierkegaard, né, filósofo dinamarquês, e o pensador Hegel, tá? Então é isso que a gente vai tentar abordar e falar um pouquinho hoje aqui, tá? Bom, eu vou seguir para essa conversa como script um pouco o próprio sumário da obra, tá? Porque ele serve para a gente poder ir lembrando e podendo colocar um pouco as coisas que nos interessam, né? Então, quando a gente pega o próprio texto, ele, quando começa falando aqui sobre a dissolução do hegelianismo e do existencialismo, talvez caiba primeiro uma pergunta, né? Sobre o que a gente quer falar quando fala da dissolução do hegelianismo, né? O que talvez está implícito nisso, né? Então, a primeira coisa a abordar, talvez, é perceber que o existencialismo ele aparece, né, ou ele se firma, vamos dizer assim, como a gente conhece no século XX, por assim dizer, né, nos autores que a gente conhece clássicos, né, quer sejam do lado alemão, quer seja do lado francês, né, mas a gente conhece o existencialismo sempre na esteira do pós-Hegel, né? Não só porque vamos dizer assim, isso acontece depois dele cronologicamente, mas é talvez porque alguns dos temas que foram levantados por Hegel e pelo hegelianismo, eles são temas que são retomados pelo existencialismo, né? Eu tentei falar um pouco na última conversa sobre uma coisa para a qual a gente deve ficar atento. É porque como o existencialismo ele se tornou um assunto muito importante no século XX, ele também alcançou aquilo que os filósofos chamam de uma espécie de filosofia da moda, de filosofia da crise. Então, o existencialismo alcançou a literatura, alcançou o cinema, alcançou outros lugares, né? E quando a gente fala de existencialismo, e talvez fala num contexto mais aberto, ou num contexto que não tenha tantas exigências do ponto de vista acadêmico, ou coisas assim, a gente tenta entender o existencialismo apenas como isso, né? Então a gente cita os autores, as épocas, um pouco o problema do absurdo, do desespero, temas que são importantes, que estão em voga, ninguém está negando isso, mas que às vezes obscurecem um pouco uma discussão sobre o existencialismo. E aí, qual que é o intuito do Peirson? E o Peirson não está sozinho nisso, né? Há vários autores que a gente poderia citar que pensam como ele e estariam tentando colocar isso, é tentar perceber o hegelianismo, o existencialismo, como uma espécie de dissolução do hegelianismo, ou seja, os temas que o hegelianismo trouxe, né, por exemplo, o tema da história, o tema da consciência, o tema do homem diante de si, né, o tema do homem diante pensando, por exemplo, o problema da consciência e tudo mais, esses temas que seriam temas de conhecimento, temas de questionamento, aparecem na esteira do Hegel, né?
E, é claro, alguém poderia pontuar que, na verdade, esses temas são anteriores até o Hegel, né? A gente poderia encontrar esses temas no Kant, nos intérpretes do Kant, no romantismo alemão, né? No idealismo alemão, nos temas clássicos do idealismo alemão e tudo mais, né? Então, vale a gente perceber uma coisa muito importante. O que a gente está falando aqui, então, sobre dissolução do hegelianismo? A gente está querendo perceber que, no fundo, é como se o existencialismo, junto com algumas outras filosofias, por exemplo, a gente poderia citar aqui o caso da fenomenologia, né? A gente não vai tratar especificamente da fenomenologia, mas no caso da fenomenologia, ela também é uma resposta a alguns desafios que tinham sido colocados no século anterior, né? E que tinham sido colocados talvez por essa filosofia hegeliana, ou de corte hegeliano, de matriz hegeliana, idealista e etc, né? Então, o que é significativo a gente pensar aqui é uma coisa que muda o nosso patamar de discussão, muda o patamar da nossa conversa, é pensar que o existencialismo ele aparece como na dissolução do hegelianismo. E se ele aparece na dissolução do hegelianismo, ele é talvez um tipo de resposta aos problemas postos pelo hegelianismo, ou que talvez o hegelianismo não conseguiu resolver, ou que talvez a resposta que o hegelianismo deu foi contestada. Então, esses problemas colocados pelo assim chamado existencialismo do século XX, é isso que a gente está querendo falar quando pensa na dissolução. Mas aí notem uma coisa, mais do que a gente tratar da dissolução, ou talvez pensar de maneira simplória, dizendo, tá vendo? Então é quando o hegelianismo se dissolve que surge o existencialismo. Logo, o existencialismo parece que é melhor do que do que o hegelianismo, ou talvez o existencialismo venceu a disputa e tal. Não, não é nesse sentido que vale a pena pensar. O que vale a pena pensar é que talvez o existencialismo ele precisa do hegelianismo e ele tem que se apropriar do instrumental e das coisas que o hegelianismo colocou para pensar suas próprias propostas. Então, talvez o que vale mais a pena imaginar é que a ideia de dissolução ela é significativa do ponto de vista filosófico. Isso é que faz a gente crescer mais, né, do que pensar que alguém ganhou ou que alguém perdeu, né? Então isso é pensar um pouco na dinâmica do pensamento e da história do próprio pensamento, tá? Então isso que o Patterson coloca um pouco no texto dele, por isso não à toa, né? Um dos tópicos aqui é esse tópico da dissolução do hegelianismo. E aí quando a gente vai olhando o sumário aqui, né? Ele fala ainda, por exemplo, numa crítica da filosofia absoluta. Então essa dissolução do hegelianismo implica também numa crítica dessa filosofia absoluta. E há um subitem desse capítulo onde ele vai falar sobre possibilidades típicas, né? E quando ele pensa possibilidades típicas, duas instâncias peremptórias, como ele coloca aqui, ele vai citar dois autores importantes, né? Ele vai citar o Kierkegaard e vai citar o Feuerbach. Ele vai dizer que cada qual ao seu modo, e o Patterson faz isso nesse texto e faz isso em outros textos onde ele vai trabalhar a herança hegeliana, ele pensa que talvez o Kierkegaard, com as respostas que ele procurou numa certa tradição herdada, por exemplo, do socratismo, do cristianismo, ele se constitui numa resposta ao hegelianismo, né? E que também o Feuerbach, que talvez, mesmo vindo da herança hegeliana, rompe com a herança hegeliana em alguns aspectos, né? Talvez poderia ser tomado como um pensador no ambiente do existencialismo. Olha que interessante isso, né? Porque gera para a gente uma outra riqueza interpretativa, porque parece muito comum a gente pensar que um autor como Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo. Não faltam textos, não faltam referências, não faltam perspectivas para isso, né? Então a gente sempre diz, né, quando vai citar autores existencialistas, citar escolas, tradições, épocas, e a gente pensa o Kierkegaard como, vamos dizer assim, o iniciador de um movimento ou de um grupo, qualquer coisa assim. Mas não é tão comum pensar um autor como Feuerbach, que a gente costuma ver mais como um crítico da religião, como alguém que falou da natureza, como alguém que tentou fazer, né? Foi de alguma maneira para alguns o precursor do ateísmo ou de um certo ateísmo, né? Ou crítica da religião, como se queira. Enfim, um autor que é muito importante no final na segunda metade do século XIX, mas é raro a gente pensar o Feuerbach como um pensador existencialista. Então seria um desafio muito curioso, a partir aqui do Patterson, imaginar
que as propostas que o Feuerbach coloca em relação ao Hegel, ou as críticas que ele faz e pontua, ou a herança que ele partilha do Hegel, poderiam colocá-lo na posição de um pensador existencialista. Por que poderiam colocá-lo? Porque Feuerbach também parte da posição idealista. Então, os problemas do eu, o problema da consciência, são problemas que preocupam ao Feuerbach e ao Kierkegaard. Talvez as respostas que eles ofereçam sejam respostas diversas, diferentes, mas os dois têm essa mesma preocupação. Então, eles partilham esse lado, né, de serem pensadores que estariam exatamente aí ligados aos traços mais fortes do hegelianismo, do pós-hegelianismo. O problema do eu, o problema da consciência, problemas nesse sentido. Então, aí é muito interessante, seria muito interessante imaginar o Feuerbach, por exemplo, lança uma pista, né, para a gente pesquisar e pensar, se a gente poderia pensar o Feuerbach como um pensador existencialista, se haveria nele uma coisa de pensador existencialista. Mais do que isso, né? Aí talvez a partir daí, vários dos outros pensadores pós-hegelianos, a gente poderia talvez tomar na mesma chave, né? Ou pensar na mesma chave, né? Pensar, por exemplo, vários dos pensadores do século XIX, por exemplo, como um Nietzsche, né? Como um Dostoiévski, como pensadores importantes que talvez estejam ligados a um contexto existencialista, tá? Então ele vai tentar explicar isso aqui um pouco, né? Porque no fundo aqui aparece um pouco nessa coisa, né? O que um pensador português chamou, o pensador Eduardo Lourenço, que até fiz referência a ele em umas últimas conversas, o Eduardo Lourenço fala que o existencialismo possui uma ambiguidade. E a ambiguidade do existencialismo é que parece que a fonte da qual, contra a qual ela se volta, que é o hegelianismo, é a fonte da qual ela brota. Então é como se ele permanecesse nessa ambiguidade. E muitas vezes a fonte do existencialismo, a gente vai falar um pouco mais disso, né, no decorrer dessas conversas, a fonte do hegelianismo está muito ligada também com alguns temas no seu nascedouro que são temas de origem religiosa ou teológica. Ainda que o existencialismo não seja ele propriamente ou totalmente, né? E eu não estou dizendo isso, que só se pode fazer existencialismo a partir do cristianismo ou de uma perspectiva teológica. Mas é como se ele fosse a fonte e o nascedouro. E ao mesmo tempo seria preciso então romper com algumas dessas coisas para fazer um outro tipo de existencialismo que fosse agnóstico ou ateu. Mas ao mesmo tempo é como se a própria herança do existencialismo fosse dessa natureza. Então, o existencialismo que não é o existencialismo de origem teológica é como se ele voltasse contra si mesmo. Então, no fundo, ele comporta uma espécie de ambiguidade, né? Isso que o Eduardo Lourenço falou tão bem. E o Pareson percebe isso muito bem quando ele percebe aqui um pouco no que ele chama aqui do programa, né, anti-hegeliano e do hegelianismo que persiste. E aí ele fala de uma alternativa ao existencialismo e faz uma pergunta mais no final desse capítulo, né? Imaginando ou pensando se no fundo o que tem nisso que ele chama de dissolução do hegelianismo, se o que se pode pensar é um final ou é um reencontro, né? Ou um reencontrar do próprio cristianismo, né? Então o existencialismo e esse hegelianismo que ele comporta, ele acaba com o cristianismo, né? Porque no fundo, por que essa problemática passa para o existencialismo? Porque é o mesmo problema do hegelianismo. Saber se o hegelianismo supera o cristianismo ou se ele reencontra o cristianismo de outro jeito no final. Ora, essa é a grande dúvida do hegelianismo. E essa mesma dúvida é herdada pelo existencialismo. Isso fica muito interessante da gente pensar e imaginar, tá? Enfim, é um capítulo longo aqui, eu só estou querendo despertar a curiosidade, né, de quem está ouvindo, vendo a gente, para poder procurar esse texto, tá? Eu acho que esse texto vale muito a pena perceber, porque ele coloca um outro patamar de discussão para a gente. Ele pensa aqui numa espécie de hegelianismo de outro jeito e também, consequentemente, num existencialismo que acaba aparecendo de outro modo, tá? Bom, aí o outro tópico, né, sobre o qual eu quero falar um pouco mais, é um tópico que parece que é o tópico central de toda a introdução ao existencialismo que seja digna do nome, que é falar do Kierkegaard e do existencialismo, né? Então, para além desse lugar comum de dizer que o Kierkegaard trouxe esses temas, que são os temas caros ao existencialismo e etc e tal, tem uma coisa muito importante da gente perceber nesse texto do Pareson. O Kierkegaard que ele interpreta, ou o Kierkegaard sobre o qual ele fala,
É claro que ele fez muitas leituras sobre o próprio Kierkegaard, de autores, enfim, de traduções que ele dispunha do Kierkegaard à época, né? Especialmente em alemão, né? Porque ele escreve num contexto onde no idioma dele não tinha tanta coisa traduzido, hoje tem, né? Tudo praticamente traduzido. E então ele se usa muito de um texto do Kierkegaard chamado Estudos Kierkegaardianos, né? Que é essa edição aqui, bonita e antiga, que eu tenho aqui, ó, chamada Etude Kierkegaardienne, né? Do Jean Wahl. O Jean Wahl é um autor bastante importante, porque é um autor importante para a filosofia moderna, né? Estudou muito Hegel, estudou muito Kierkegaard, estudou alguns temas de metafísica, de ontologia e tal. E quem vai ler o Pairson tem que perceber que, no fundo, a interpretação dele sobre Kierkegaard é uma interpretação muito calcada nos estudos kierkegaardianos do Jean Wahl. Então, sem o Jean Wahl, é quase como se o texto do Pairson ficasse um pouco falho ou manco, né, por assim dizer. O que não é um defeito, eu só estou dizendo que é um contexto muito de época, né? Então ele divide alguns tópicos que vale a gente perceber para ter uma visão de conjunto aqui do texto para quem se interessar. Ele fala sobre um pouco sobre a difusão e a influência do pensamento kierkegaardiano, né? Então, é claro, aqui notem que ele colocou o Kierkegaard no contexto alemão. Então, Kierkegaard, que é um autor dinamarquês, ele vai influenciar todo um contexto de pensadores germânicos, né? Especialmente pensadores teólogos, pastores da igreja luterana, que muitas vezes estavam em luta contra a sua igreja, com problemas de consciência. Tem todo um quê aqui marcado, né, por essa situação. E a recepção do pensamento de Kierkegaard daria um outro estudo à parte para a gente falar, né? Porque a recepção do pensamento do Kierkegaard ela é muito ampla, né? Ela acontece de maneira muito diferente, dependendo de cada continente, de cada época, de cada contexto, e vale a pena a gente depois perceber como é que isso acontece. Mas enfim, eu só queria pontuar aqui que ele vai falar um pouco do que ele chama aqui essa difusão e influência do pensamento de Kierkegaard. Então, como é que isso se espalha, né, no contexto germânico? E aí, aqui ele já começa claramente falando do significado e da importância do livro do Jean Wahl sobre Kierkegaard, né? E aí começa a perceber que a partir do Wahl as bases existencialistas, né, do Kierkegaard. Há um item aqui que é um item trincadíssimo, porque é um problema até hoje muito discutido e sobre o qual sempre se tem muita polêmica, que é a relação entre Kierkegaard e Hegel, né? Como é que se dá, como é que ocorre, né? Porque ao mesmo tempo Kierkegaard é o autor anti-Hegel, mas ser o autor anti-Hegel pressupõe que Kierkegaard trabalha talvez com categorias muito próximas do hegelianismo, né? Ou às vezes as próprias categorias do hegelianismo, né? Há autores que, por exemplo, como Heidegger, que pensou que o Kierkegaard, em vários aspectos, o que ele faz é uma ontologia perfeitamente hegeliana, né? Em alguns momentos rompe com isso em uma ou outra coisa, e aí há ainda perguntas mais difíceis, né, colocadas mais recentemente por alguns especialistas em Kierkegaard, né? Por exemplo, eu me lembro do professor John Stewart, né, que trabalhou em Copenhague, traduzido aqui entre nós no Brasil, que dizia que no fundo às vezes o que o Kierkegaard faz de críticas ao Hegel talvez não sejam críticas ao Hegel, mas talvez sejam críticas ao hegelianismo. E aí se tem que levantar quais seriam os autores hegelianos, mais ainda ao hegelianismo da época dele e do país dele, por exemplo, o hegelianismo dinamarquês, né? E aí já daria uma outra dimensão para a gente poder pensar e ver, para não fazer críticas apressadas, né? Do jeito, como se diz, né? Ao estilo maniqueísta, né? Do tipo, Kierkegaard é o anti-Hegel, logo tudo que Hegel fez, Kierkegaard não aprecia, ponto. Não é nada disso, porque é exatamente lendo os textos do Hegel e percebendo que o Hegel influencia uma época que talvez o Kierkegaard parte das mesmas coisas, e talvez a mesma ambiguidade que a gente notou quando fala assim, o existencialismo herda dessa ambiguidade do hegelianismo, talvez essa mesma ambiguidade os pós-hegelianos, como o Kierkegaard, por exemplo, herdaram, né? E outros pós-hegelianos também herdaram. A gente colocaria nesse mesmo grupo o já citado Feuerbach, o Nietzsche, vários dos autores, né? Para quem quer ter mais detalhes sobre isso, sobre esse grupo imenso dos pós-hegelianos e essa ambiguidade da relação com Hegel, lê, por exemplo, uma obra muito importante do Karl Löwith, chamado de Hegel a Nietzsche. É a obra clássica do Karl Löwith, onde ele faz um contorno, né, de quem seriam esses pós-hegelianos em vários temas.
e o que que eles têm de ambíguo em relação ao Hegel, né? O que que eles herdam, o que que eles mudam e o que que o que que permanece, né, do pensamento hegeliano com eles, tá? Enfim, esse é um ponto que vale muito a pena perceber. Aí, além disso, ele fala um pouco sobre a angústia, né? Então aí ele vai começar a destrinchar um pouco os problemas que para o Kierkegaard são importantes existencialmente, né? Então o problema da angústia, né? Como uma relação radical, né? Como uma radical negatividade, né? O problema do pecado, o problema da singularidade, né? O problema da moralidade, da liberdade, da escolha e da graça, né? E aqui aparecem dois temas centrais. O problema da angústia, né? E o Kierkegaard, como muita gente sabe, é autor de um livro chamado Conceito de Angústia, né? Que o homem é um animal que angustia, e o que significaria angustiar. Então, a relação da angústia conosco, com a nossa consciência, ou talvez a relação da angústia com nada, com aquilo que a gente não consegue dar para aquilo uma determinação. Isso é muito bem explorado na obra do Conceito de Angústia, que não dá para a gente falar agora, né? Só para a gente citar. Mas ele cita, por exemplo, o tema do pecado, né? Então notem aqui, né? No considerado fundador do existencialismo aparece o tema do pecado e da singularidade. Então, do indivíduo, né, singular, do único, e o tema do pecado. O tema do pecado, por exemplo, é um tema por excelência do ambiente judaico-cristão. E aí ele tenta pensar pecado e angústia, pecado como consciência de si mesmo, né? Pecado como ruptura, né? Como o homem não podendo mais alcançar a verdade pelos seus próprios esforços ou pelo enfim, por si mesmo, né? Notem que esse tema muda todo o significado, a maneira como a gente pensa. Talvez para algum determinado tipo de concepção filosófica, eu diria para boa parte da filosofia moderna, o tema do pecado é um tema teológico, não entra. Aqui entra, tá? E aí, além disso, né, o tema do paradoxo, que a gente vai falar depois mais, na conversa que vem, que a gente vai falar do Calbart, e a gente, quando for falar um pouquinho da interpretação que o Calbart faz sobre Kierkegaard, a gente vai falar um pouco mais do paradoxo, né? O tema daquilo que vai além daquilo do que a nossa razão imagina. Mas indo além não significa que é desrazão, ou falta de razão, ou não é irracional também. E aí os pensadores que herdam essa herança kierkegaardiana trabalham muito com paradoxo, porque o Kierkegaard tem pelo menos duas perspectivas de paradoxo no Kierkegaard. Uma perspectiva do religioso, mas também tem uma perspectiva da própria filosofia, tá? Que não vai dar para a gente abordar aqui totalmente, mas eu estou apenas mencionando. E aí o Pareson cita ainda algumas questões religiosas, né, que aparecem no pensamento do Kierkegaard, cita uma coisa que ele chama de dialética da transcendência, né? E aí ele termina o seu item sobre Kierkegaard citando que o Kierkegaard influenciou dois pensadores. Um seria, quer dizer, dois aqui, né? Claro que é muito mais. O Jaspers e o Heidegger, né? Lembra que eu falei na conversa passada que para o Pairson, Jaspers, Heidegger e Calbart são os grandes nomes do existencialismo do século XX. E ele coloca esses autores e o momento que eles escreveram. O Barthes escreveu a Carta aos Romanos, né? O Jasper escreveu a Psicologia das Visões de Mundo e o Heidegger escreveu o Ser e Tempo como momentos centrais da história do existencialismo no século XX. E aí, portanto, é muito interessante perceber como é que essa ideia de escolha de negatividade aparece no Jaspers, por influência kierkegaardiana, e como é que o Heidegger, na sua ontologia, toma aspectos do existencialismo, da posição existencial kierkegaardiana, né? O que ele chama aqui de ontologia existencial, o Jaspers, tá? O Jaspers, o Pairson, tá? Então, esse é um ponto muito importante de perceber, porque aí coloca a gente também no problema do existencialismo frente ao que ele chama aqui da filosofia da pessoa, né? Porque fala do tema do indivíduo, do tema do singular, tá? Então, isso é um pouco essa herança forte, né? Então, eu ressaltaria hoje que a herança forte que nos interessa perceber é essa aqui, tirada do Kierkegaard e pensando aqui também um pouco o que significaria essa coisa da dissolução do hegelianismo, tá? Na próxima conversa, então, a gente retoma para falar sobre um autor central para o pensamento teológico do século XX, que é o teólogo protestante Karl Barth. E aí a gente vai dedicar bom tempo para falar do Barth, porque nessa obra aqui sobre existencialismo, o Luigi Parisson, que não era protestante, era católico, né, italiano, dedica a ele uma sessão toda especial.
E aí vale a gente perguntar por que que talvez ele ganhou toda essa referência do Luigi Paris. Isso aí fica para cenas da próxima conversa, tá bem? Obrigado, gente. Saúde e paz para todo mundo.